Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamur. Vamos acompanhar uma entrevista com o técnico Marcelo Martelotti, falando desse empate em 3-3 contra o Ferroviário. O Santa Cruz terminou a primeira fase em primeiro lugar. Vamos à entrevista. Sou Marcelo, boa noite. Roberto Sarmento, do Jornal do Comércio, pergunta se na próxima fase o Santa Cruz vai ter viagens maiores, vai precisar se deslocar do Sudeste e Sul do país. Como o senhor avalia esses possíveis desgastes por conta das distâncias dos confrontos e também o risco ainda em alta do Covid-19? Eu acho que todos os times vão passar por isso, né? Porque os adversários que nós vamos nos deslocar para enfrentar também terão que se deslocar para jogar contra a gente aqui. Então é um problema que todos vão ter que enfrentar, a gente vai ter que ter muito cuidado na logística dessas viagens. É lógico que a questão do Covid é uma questão que preocupa, a gente está tendo todo cuidado aqui, né? Também passamos por um surto aqui dentro, felizmente nessas últimas semanas a gente conseguiu controlar, não tivemos mais nenhum caso, mas com relação à recuperação, a gente jogando só nos finais de semana, né? O tempo é bom, a gente consegue recuperar, acho que a gente não vai ter problema com relação a isso. O deslocamento e o jogo em si no final de semana não influencia no rendimento do jogo seguinte. Então a gente vai ter que ter atenção sim na logística, mas não é uma questão que fisicamente preocupe pela recuperação dos jogadores. Tassi Michel da Rádio Transamérica pergunta se o comportamento do time hoje foi diferente nos últimos dois jogos, e o que fica de lição nesses últimos 3 jogos visando a próxima fase. As lições são de cada jogo, né? A gente aprendeu com essas partidas. Eu tenho certeza que a gente vai levar essas lições para esse momento decisivo. Hoje o time teve um poder de superação para buscar o resultado, para virar o jogo, né? E mais uma vez não entendeu a partida para poder vencer, né? Eu acho que essa é a maior lição desse jogo. No momento que a gente tinha o jogo na mão, o adversário praticamente entregue, até pela virada, né? A gente sabe como é desmotivante para uma equipe que está vencendo por 2-0 sofrer a virada, mas a gente não soube controlar o jogo, demos muito a bola para o adversário, mudamos a nossa característica e acabamos sofrendo o gol de empate. Acho que ficam sim lições, né? E essas lições vieram no momento que a gente podia ainda sofrer um pouco mais, não dependíamos de resultado, mas é importante que a gente se concentre mais rápido e se prepare bem, porque essa fase agora vai ser muito mais difícil. João Vitor da Rádio Jornal. 6 gols sofridos nos últimos 3 jogos. Nessa temporada o Santa é um time que toma muito gols. E preocupa isso? Não. É lógico que preocupa por esse momento, né? Ter sofrido 3 gols hoje, isso só tinha acontecido no jogo jacuipense aqui. Foi um jogo parecido também, de reviravoltas dentro da partida, no placar, onde a gente errou bastante. Mas a questão é que a gente sempre foi obrigado a mudar muito os jogadores, né, nesses jogos, hoje também novamente, e principalmente na questão defensiva, onde se necessita mais conjunto, mais entrosamento, a gente sofreu. Mas independente disso, eu tenho muita confiança no grupo de jogadores. Eu tenho certeza que a partir da semana que vem o Santa Cruz vai voltar a ser aquele time difícil de ser batido, né? De ter uma defesa bem sólida, de ter um time com criatividade. Esse equilíbrio que a gente encontrou durante a maior parte dessa primeira fase, a gente vai reencontrar agora a partir do início dessa fase decisiva. Com relação a essas mudanças, Matheus Super pergunta se o senhor poderia comentar a opção de não colocar Pipico, Dani, Totti e Lourenço. Eu não podia correr o risco. Esses jogadores tinham 2 cartões amarelos. Eu também senti em não colocá-los. Eu preferia ter esses jogadores hoje jogando, até pela questão de ficarem 2 semanas fora, mas a gente não podia correr de maneira nenhuma o risco de perder qualquer um que fosse esses jogadores. Já corremos o risco com o Potiguar e o André, conversamos com os jogadores,
mas seriam muitos jogadores pendurados, o nosso time ficaria fragilizado até pela questão da cabeça desses jogadores preocupados com a questão do cartão. Então seria um problema maior até do que a questão da ausência desses atletas. Acho que foi uma decisão correta. A gente tinha margem, né, de poder, de não necessitar do resultado, mas para a semana que vem está todo mundo de volta, a gente vai colocar a nossa força máxima em campo. Vitor Pereira, da CBN, fala que o senhor falou muito em entrevistas anteriores da necessidade de retomar a concentração, o foco total. O senhor acha que o que é que o senhor pode fazer para que essa concentração retorne, tendo em vista que hoje também foi perspectiva um pouco de afobação? A gente tem errado muito passe, muito dessa afobação, dessa questão técnica, ela vem principalmente da escolha dos passes, da escolha da tomada de decisão dentro do campo e menos da qualidade técnica, que a gente sabe que os jogadores nossos são tecnicamente muito bons. Então é uma questão de confiança, né, de um pouco mais de tranquilidade. Eu tenho certeza que esse time tem essa capacidade, são jogadores experientes. O momento de decisão automaticamente vai trazer uma concentração maior. A gente não precisa fazer um trabalho para isso. A gente precisou sim trabalhar muito esses jogos todos, não só esses últimos 3, mas todos esses jogos após a garantia da nossa classificação, né? E foi lá atrás, a gente teve boa parte dessa fase já classificado, depois boa parte dessa fase com a primeira colocação já garantida. Isso sim deu trabalho, você manter esses jogadores com foco. Infelizmente isso escapou um pouco agora nesses últimos jogos, mas eu tenho certeza que a própria condição do campeonato de se entrar numa fase decisiva vai trazer isso automaticamente de volta ao nosso grupo.